Olá, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Que Jesus se faça presente dentro do nosso coração, dentro da nossa família, nos guiando e nos amparando neste dia que se inicia. E bom, meus irmãos, é com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui, iniciando a nossa manhã com uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de nós darmos início à nossa reflexão de hoje, vamos convidar a todos para juntos tecermos uma prece. Uma prece para acalmar o nosso coração neste momento, uma prece para serenar os nossos pensamentos e para que assim as portas da nossa alma possam se abrir para o ensinamento do Evangelho de hoje, para o ensinamento das palavras de Jesus. Então vamos juntos, em um só coração e em um só pensamento, rogar ao nosso Mestre amado, Jesus, que a gota de teu amor seja derramado em nossa alma, abrandando as nossas dores, acalmando a nossa agitação de pensamento, guiando nossos passos e também nos protegendo do mal que ainda habita em nosso coração. Que a gota de teu amor, amado Jesus, nos fortaleça hoje e sempre, e que assim seja. Bom, meus amados irmãos, agora com o coração tranquilo, com uma gota do amor de Jesus derramada em nossa alma, nós vamos convidar a todos para irmos juntos até o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a passagem que vai inspirar a nossa reflexão de hoje, ela se encontra no item 7 e no item 8 deste capítulo 23, e ela se chama Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. E bom, meus irmãos, nesta passagem, ao lermos ela, há uma frase ali, uma afirmativa que salta ao nosso olhar. E foi justamente esta máxima que nós aqui escolhemos para destacar hoje e ser a base da nossa reflexão desta quarta-feira. Esta frase que nós encontramos na passagem de hoje, ela nos diz: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Olha só o que nós encontramos na passagem, que esclarecedor isso que encontramos na passagem do Evangelho de hoje. Não vos inquieteis com o corpo, mas antes pensai no espírito. Quando nós lemos essa frase, meus irmãos, fica muito nítido para nós algo que vivenciamos todos os dias. Porque a cada dia aqui na Terra é algo novo, material, brilhando aos nossos olhos. Realmente, as coisas da vida material, elas brilham muito, elas saltam muito ao nosso olhar, despertam muitos desejos em nós. E com isso, passamos a maior parte dos nossos dias desejando coisas materiais, desejando conquistas da vida física. Muitas vezes queremos comprar isso, queremos comprar aquilo, muitas vezes coisas efêmeras. Em outros momentos, o nosso foco está na conquista de uma posição social, na conquista de um trabalho X, na conquista de um cargo Y na nossa vida. Ou seja, a maior parte do nosso dia, da nossa semana, nós ocupamos com preocupações de desejos da vida material. E com isso quase não sobra espaço no nosso coração, na maioria das vezes, para dedicar à vida espiritual. Por outras palavras, as coisas da terra brilham tanto ao nosso olhar
que isso causa uma agitação, uma ansiedade, uma preocupação de querer comprar, conquistar, consumir, de querer ocupar aquele cargo, de ter aquela posição social, essas coisas da vida física que são passageiras. Isso nos causa muita preocupação, isso ocupa os nossos pensamentos, isso ocupa os nossos desejos e quase não sobra espaço no nosso coração e nos nossos pensamentos para nos lembrarmos das conquistas do espírito, para nos lembrarmos das conquistas morais. Basta nós pensarmos aqui para a gente mensurar isso, basta nós pensarmos aqui na nossa rotina. Nós vamos fazer um convite aqui agora para que cada um de nós pense na sua rotina do seu dia a dia. Vamos meditar sobre isso agora. Pensemos quando a gente acorda de manhã, até o período da tarde, até o final do nosso dia. Vamos pensar no nosso dia inteiro. Quantas vezes ao longo do nosso dia surge preocupações do que a gente tem que resolver, dos compromissos que temos que cumprir, seja com o trabalho, seja com os estudos, seja com a nossa casa, ou seja com a nossa família. Enfim, cada um vai ter o seu contexto, mas surgem preocupações da vida física. Quantas vezes ao longo do nosso dia a gente se lembra, claro, dos nossos compromissos físicos, materiais, disso que tem que ser resolvido, daquilo que a gente vai ter que olhar no dia seguinte. Então, olha só, o nosso dia ele fica em grande parte ocupado por pensamentos de preocupações ou de que tem que resolver da vida material. Agora vamos pensar ainda na nossa rotina. Quantas vezes, então, ao longo do nosso dia, no meio dessa nossa rotina, muitas vezes agitada, temos tempo para pensar em Jesus? Quantas vezes ao longo do nosso dia nós nos lembramos de realizar uma prece a Deus, nosso Pai? Quantas vezes ao longo do nosso dia nós nos lembramos da importância de lapidar a nossa moralidade no meio dessas ações da vida material que temos? Eu acho que se nós pensarmos profundamente, a maioria dos nossos dias, nós ocupamos eles apenas com preocupações de conquistas materiais e estamos deixando de lado as conquistas espirituais. Não estamos aqui dizendo que nos dedicar à vida material não é importante. Não é isso que estamos dizendo, porque a vida material ela é importante, as nossas conquistas na vida material também são importantes e precisamos dedicar tempo a elas. Contudo, jamais devemos colocar a vida material à frente da vida espiritual. Jamais devemos colocar a vida material à frente da vida espiritual. Ou seja, podemos sim ter um dia agitado, um dia cheio de muitas coisas para resolver. Às vezes a nossa rotina ela é cheia de compromissos da vida material e não tem como a gente simplesmente deixar esses compromissos de lado. Às vezes a nossa rotina ela é agitada. Mas, meus irmãos, mesmo tendo uma rotina agitada, podemos colocar a nossa vida espiritual à frente da material. Um exemplo, quando estamos indo para o nosso serviço material, podemos ir orando, podemos ir em prece para com Deus. No meio do nosso dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, podemos dedicar ali, antes de cada ação, uma rogativa a Deus, se estamos no caminho certo, se aquela decisão é correta. Perante os acontecimentos do dia a dia, porque acaba que a gente tem contato com diversas pessoas, diversas situações, vamos nos deparar com questões diferentes ao longo do dia. Isso é normal ocorrer. Mas se os nossos pensamentos estiverem elevados a Deus, no meio dessas ações sempre iremos focar numa melhor resposta, numa melhor conduta, em um exemplo em ressonância com Jesus. Esses exemplos a gente está colocando as conquistas espirituais à frente das materiais, sem deixar de cumprir os nossos deveres da vida física. Por outras palavras, todos nós podemos dedicar segundos preciosos
para entrar em comunhão com Deus e com Jesus antes de cada atitude da nossa vida física, da nossa vida material. Todos podemos dedicar segundos de elevação de pensamento até a Deus, rogando uma inspiração de uma resolução, rogando ali que as nossas palavras possam ser instrumentos de paz ao longo daquele dia, rogando para que estejamos sempre tomando atitudes em harmonia com a vontade de Deus. Todos podemos, mesmo tendo a rotina da nossa vida física agitada por vezes, podemos dedicar segundos antes de cada ação na matéria a estar com os pensamentos em harmonia para com Deus. Isso, meus irmãos, é compreender a nossa pequenez aqui na matéria e entender que somos tão pequeninos que precisamos da ajuda de Jesus, da ajuda de Deus para cada passo do nosso dia. Então são segundos preciosos que todos podemos dedicar para nutrir o nosso espírito, porque a cada vez que a gente eleva o nosso pensamento a Deus, que a gente se coloca humildemente ali para que seja feita a vontade do nosso Pai, para que a gente, antes de qualquer palavra, pense muito bem no que a gente vai falar, para que antes de qualquer atitude a gente medite se essa atitude agradaria a Jesus. São segundos preciosos, isso que é cuidar do nosso espírito, que é aperfeiçoar também o nosso coração. Isso também é colocar a vida espiritual à frente da material. Muitos acreditam equivocadamente que quando é dado a nós esse ensino de colocar a vida espiritual à frente da material, ou seja, como o Evangelho nos diz aqui, é antes de tudo pensar no espírito. Muitos acreditam equivocadamente que é abandonar tudo da vida material, ou as conquistas da vida material e se dedicar só à vida espiritual. E não, meus irmãos. Não é 8 ou 80. Ou seja, ou eu só vivo na vida material, com o meu serviço, com as minhas coisas materiais, ou eu só vivo me dedicando à vida espiritual. Não é assim. Não é 8 ou 80 que a gente diz. Nós conseguimos, e esse é o propósito, unir vida material e espiritual, colocando a vida espiritual à frente da material, sem deixar de cumprir os nossos compromissos e deveres da vida física, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com a nossa família. Como nós dissemos, fazendo preces ao longo do nosso dia, com o coração sempre voltado a Deus, com o coração sempre voltado a Jesus, destinando, irmãos, segundos antes de cada ação nossa a Jesus, a pensar se a nossa ação está tendo harmonia com os ensinos do Cristo, se as nossas palavras estão sendo reflexo do Evangelho de Jesus. Isso, meus irmãos, é colocar à frente Jesus, Deus, nossa vida espiritual, porque não estamos fazendo conforme queremos ou conforme a nossa vontade, mas sim, antes de nossas ações, estamos colocando a vontade de Deus. Isso é colocar a vida espiritual à frente da material. E bom, meus irmãos, para encerrarmos aqui, gostaria de dizer que, reconhecendo isso, estamos reconhecendo humildemente que sem a dedicação aos valores da vida espiritual, nada vale as conquistas da vida material. Ou seja, sem nos dedicarmos aos valores da vida espiritual, nada vale as conquistas da vida material. Meditemos sobre isso hoje, pensemos sobre isso ao longo do nosso dia. Bom, meus irmãos, vou convidar a todos para encerrarmos o nosso evangelho de hoje, que as palavras aqui compartilhadas possam ser sementes que vão frutificar em nosso coração, conceder bons frutos de mudança de olhar, bons frutos de esperança e de consolação para todos nós, porque todos podemos dedicar segundos preciosos do nosso dia, antes de cada ação, a Deus nosso Pai. Bom, meus irmãos, ficamos com Jesus, que possamos estar com o coração mais sereno hoje para iniciar a nossa quarta-feira.
quarta-feira e lembremos que essa é uma mensagem do nosso amado Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos dedicando segundos do nosso dia para nutrir o nosso espírito. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.